Boa noite, gente. Esperando o pessoal entrar, né? Léo, Mike, Lu, boa noite. Isabela, boa noite. Hoje nós vamos fazer a nossa live pelo Face e pelo Instagram, tá? Sejam todos bem-vindos. Essa é o nosso culto de quinta-feira, tá? O culto da Missão Atos. Paz, Lu, boa noite. Faustinho, boa noite. Então, hoje nós estamos, gente, pelo Instagram e pelo Face, tá? Esperar o pessoal entrar. Paz, Dri, boa noite, Faustinho. Tio Homers, paz. Amor, fecha essa porta aqui pra mim, por favor. Manuel, esperar um pouquinho, gente, tá? Todo mundo da igreja entrar. Por enquanto nós decidimos que nas quintas-feiras nós vamos continuar, tá? Aqui, ó, meu celular, peraí que meu Insta tá escorregando aqui, gente. Nós vamos continuar, tá? Fazendo as nossas reuniões online e vamos nos reunir aos domingos por enquanto, tá? Por enquanto essa é a estratégia que nós temos, tá? Então que você esteja aqui conosco todas as quintas-feiras às 9 horas, às 21 horas. Peraí, deu certo aí? O do Instagram deu, né? Amém, gente. Hoje nós vamos falar sobre conhecimento, nós vamos falar sobre sabedoria, nós vamos falar sobre libertação, tá? A libertação que nós precisamos. Ah, mas libertar do quê? Dos nossos medos, né? Do nosso pior inimigo. Qual é o nosso pior inimigo? O seu pior inimigo é o medo. Então hoje nós vamos falar sobre isso, né? Como ser livre do medo que nos aprisiona tanto, do medo que muitas vezes para você. O medo nos para, muitas vezes nós somos parados pelo nosso sentimento de medo, sabe? Nós não conseguimos permanecer ali diante de um sonho, permanecer ali diante de uma caminhada. Um exemplo grande disso foi essa pandemia. Essa pandemia, sabe, gente, duas coisas que o ser humano tem muito medo: a morte e ficar doente. São duas coisas que todo mundo tem medo. Então teve a pandemia e o que a pandemia fez? A pandemia, ela conseguiu parar todo mundo. A pandemia, o medo da morte, o medo de ficar doente, né? Eu não estou ignorando o vírus não, gente, ele existe, entenda o que eu estou falando aqui, tá? O medo colocou todo mundo dentro de casa, o medo paralisou todo mundo. Por quê, gente? O que a mídia nos mostra? O medo. Mas a mídia nunca vai nos dar a solução. Então foi implantado na gente aquele medo, foi implantado na gente aquele desespero. Então todo mundo deixou de sonhar, deixou de conquistar nesse período e todo mundo se escondeu dentro de casa. Todo mundo ficou ali preso no medo de morrer, no medo de pegar o vírus. E isso nos aprisionou de encontrar uma solução em meio ao que a gente estava vivendo, não é assim? Então, gente, nós ser humanos, temos uma tendência. E a tendência que nós temos é de sempre focar no problema. Nós sempre focamos no medo. E quando a gente está focado no problema, quando a gente está focado no medo, a gente não consegue ver a solução. E as soluções para os nossos medos, ela existe, gente. Para tudo nessa vida tem solução. Para tudo tem solução. Tem gente que tem medo da morte, mas se você passar a pensar de uma forma diferente, falar, nossa, a morte é algo bom, porque quando eu morrer, eu vou viver na eternidade.
Quando eu morrer, eu vou estar em um lugar perfeito, em um lugar de paz, para aquele que é salvo, né? Nós temos essa certeza que o dia da nossa morte vai ser um dia de alegria, porque nós vamos encontrar o nosso Senhor Jesus. Então, quando você pensa na solução do medo, não fica mais leve? Ah, eu tenho medo de morrer. Não. Mas sabe o que acontece? Quando eu morrer, eu vou viver o sonho real de Deus, eu vou para o verdadeiro, eu vou para o lugar que Deus preparou para mim. Não é assim? Quando você pensa, eu tenho medo de viver tal situação. Se você começar a pensar assim, não, mas a minha vida, ela foi todinha escrita por Deus. Então, tudo que acontecer na minha vida tem um propósito de Deus. Tudo que acontecer na minha vida é permissão de Deus. Nada vai acontecer na minha vida de bom ou ruim se Deus não permitir. Então, tudo vai, gente, da nossa maneira de pensar e de encarar os nossos medos, os nossos problemas e as nossas dificuldades. Então, nessa noite, o que a gente precisa aprender? Nós precisamos se libertar desse medo, sabe, gente? Tem um certo medo que ele é saudável, que é um medo que te protege. Mas eu tô falando aqui desse medo, dessa paranoia, sabe? De um medo que não é saudável, de um medo que consegue fazer você desistir dos seus sonhos, que consegue parar a sua vida, que consegue parar você. É disso que eu tô falando hoje. E então, gente, quando você pensa assim, eu tenho medo de morrer, começa a pensar no que vai ser, né? Nossa, como vai ser glorioso a minha morte, porque essa é a promessa para os salvos. Quando você começa a pensar assim, tem gente que entra em pânico, se pensa em perder um pai, uma mãe, um marido, um filho, e fica só pensando, nossa, eu não posso, eu não tenho estrutura para perder ninguém podia morrer. Não, pensa no outro lado. Se todo mundo vai enfrentar isso, gente. A morte nessa vida a gente tem duas coisas certas: o seu nascimento, que você nasce, e que você morre. Isso é as duas certezas que nós temos. Então nós podemos trabalhar com a nossa jornada, com a nossa caminhada da vida até a morte, não é assim? Então, gente, começa a pensar assim, não, quando eu sofrer, quando alguém, da minha família, alguém que eu amo morrer, existe consolo. Tenha certeza disso, que quando você perder alguém que você ama, você vai experimentar de um consolo extraordinário que vem de Deus. Então, tudo é a maneira como você encara, como você vê as situações da sua vida que você está enfrentando. Entendeu, gente? Então, qual que é o que eu queria falar com vocês nessa noite? Eu queria falar, paz, irmã Rita, boa noite. Eu queria falar, gente, que nós podemos nessa noite trabalhar de duas formas. Aqui na palavra de Deus, em João 8, a partir do versículo 31, diz assim: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, o conhecimento é maravilhoso, né? O conhecimento é o saber, mas a libertação está no fazer, sabia? A sabedoria está no executar o seu conhecimento. Hoje, nós, a igreja, nós vivemos em um período de muito conhecimento. Como eu já disse, costumo sempre dizer, um monte de live com um monte de conhecimento, não é assim? E é um monte de curso. Gente, deixa eu te falar uma coisa. No tempo que nós vivemos hoje, nós não precisamos de mais cursos de coach, cursos de cursos bíblicos. Não, nós já conhecemos o suficiente. A igreja vive um período nessa terra que ela precisa de executar aquilo que ela já recebeu. Você precisa executar tudo que você já aprendeu. Sabe, gente? Não é tempo mais da gente ficar armazenando tanto conhecimento. Sabe, o conhecer não muda a sua vida. O que muda a nossa vida é o executar, é o agir, é o fazer aquilo que nós aprendemos, é o colocar em prática aquilo que nós já sabemos.
É isso que a igreja precisa hoje. É isso que eu e você, nós precisamos hoje. Nós precisamos aprender a avançar, nós precisamos aprender a romper, nós precisamos aprender a executar. Tem muitas situações na nossa vida que nós estamos enfrentando talvez um problema hoje, uma dificuldade hoje, por decisões erradas que nós tomamos. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai parar e chorar e falar, não tem jeito mais para mim, vou viver assim até o último dia da minha vida, atolado na tristeza, na depressão, na síndrome do pânico e tantas outras síndromes que existem nos dias de hoje. Ou nós vamos tomar uma decisão e falar assim, não, eu não vou viver assim como eu estou vivendo. Eu não vou viver debaixo de tanto sofrimento, debaixo de tanta dor, debaixo de depressão, debaixo de angústia, não. Eu não vou viver com um casamento desestruturado, eu não vou viver assim, como que eu vou falar? Às vezes a gente acostuma, sabe? Meus filhos são assim mesmo, então eu já desisti, não vou mais atrás. Eu não arrumo emprego mesmo, então eu não vou mais atrás. Sabe, gente? A gente começa a ficar acomodado. E quando a gente está acomodado, a gente não rompe, a gente não sai do lugar. Então, o que você precisa nessa noite? Executar o saber. Executar toda a bagagem que você já tem, todo o conhecimento que você já tem. E usar isso para mudar a história da sua vida. Existe um destino lindo para você. Existe um sonho de Deus lindo para você. Mas você tem que levantar, caminhar, tomar posse e viver. Porque se você ficar frustrado e parado e angustiado e achando que você não consegue, que para você não dá, que você não pode, nada vai acontecer na sua vida. O que você precisa entender nessa noite? Você pode, você consegue e você é capaz. O que você precisa fazer? Dar um passo, executar, colocar em prática a sua vida, gente. Coloque em prática, tenha ações, tome decisões, faça coisas que você nunca fez na sua vida. E por isso que você está aí parado, aprisionado. A Bíblia, ela conta, eu já estou terminando, eu vou ser breve, como todas as quintas-feiras, tá? Mas a Bíblia conta a história da mulher do fluxo de sangue. Todo mundo conhece a história dessa mulher. Se você não conhece, ou melhor, eu vou te dar lição de casa, depois que acabar essa live, ou amanhã pela manhã, no horário do seu devocional, você abre a sua Bíblia lá em Marcos 5, a partir do capítulo 25, que vai contar para você uma história extraordinária de uma mulher, que era uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue muito grande há 12 anos, padecendo e sofrendo e gastando ali o seu emocional com coisas que não dava certo e corria atrás do médico e fazia tantas coisas. 12 anos ela viveu aprisionada ali no medo, né? Porque naquela época uma mulher que tinha o problema que ela tinha era considerada impura. Então essa mulher não podia andar na rua normalmente, não podia tocar em outras pessoas, não podia ter um convívio social. Pensa como essa mulher vivia, gente. Solitária, triste, angustiada. Mas um dia ela ouviu sobre uma verdade. A verdade de Jesus Cristo. Alguém falou para essa mulher que tinha um homem que fazia milagres, que curava pessoas. O que essa mulher fez? Ela parou e falou assim, mas para mim não tem jeito não, já tem 12 anos que eu vivo essa tristeza. Eu nasci para sofrer mesmo. Coitada de mim, sabe aquela autopiedade? Tadinha de mim, para mim não tem jeito, meu casamento não tem jeito, meu filho não tem jeito, minha vida financeira não tem jeito, meu emocional não tem jeito, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, eu não consigo me relacionar, eu sou uma pessoa difícil. Foi isso que ela fez? Não. Isso é uma história de uma mulher corajosa. A Bíblia conta que essa mulher saiu de casa e encarou o medo dela. Se ela fosse pega por alguém na rua, ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser morta, muitas coisas poderiam ter acontecido com ela. E vocês acham que ela pensou no que poderia acontecer de ruim com ela? Não, gente. Ela não pensou no que poderia acontecer de ruim, mas ela pensou no que poderia acontecer de bom na vida dela.
ela mentalizou, ela imaginou que se ela fosse até Jesus e o tocasse, ela seria curada e ela teria uma vida com muita saúde, ela teria uma vida com muita alegria, ela teria uma vida plena em Jesus Cristo. Então, por isso, ela saiu da sua casa, ela desafiou o seu medo, ela enfrentou uma multidão, correndo o risco de ser pega, e ela tocou nas vestes de Jesus. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, você já sabe o que aconteceu. Ela foi curada. Jesus falou: alguém me tocou. De mim saiu virtude, eu senti. Quem foi que me tocou? E estava lá aquela mulher, fui eu. E Jesus ali deu um decreto, deu ali uma liberação sobre a vida daquela mulher. Então, gente, enquanto você ficar pensando nas coisas ruins que podem te acontecer, nem aconteceu, você que fica pondo na sua cabeça. Enquanto você ficar pensando que você não é nada, que você não consegue, que todo mundo é feliz menos você, que todo mundo tem um casamento legal menos o seu, que para os seus filhos não tem jeito, que você nunca vai ser alguém. Sabe, gente, enquanto você ficar ali, aprisionado nesse pensamento, nada vai acontecer na sua vida. Eu deixo para você nessa noite a coragem dessa mulher do fluxo de sangue. Você precisa encarar os seus medos. Para de pensar nas coisas ruins que podem acontecer e comece a imaginar as coisas boas que vai te acontecer se você nessa noite decidir dar um passo diferente. Se você nessa noite decidir caminhar de uma forma diferente. Se você nessa noite decidir que você não vai mais ser essa pessoa que você tem sido, cansada, desanimada, frustrada, incrédula. Não, gente. Sabe, não é, você não pode ser assim. É tempo de mudança, metanoia. A mente muda, então você consegue executar. Quando muda aqui dentro, você consegue agir. Então, gente, em nome de Jesus, muda o seu pensamento nessa noite. E bora, gente, bora para uma nova vida. Sabe, gente, pega o exemplo dessa mulher nessa noite. Estude sobre essa mulher, vai lá nesse texto, tenha um tempo, leia sobre essa mulher e pensa, gente, que essa mulher do fluxo de sangue pode ser você. Quantos anos que você está na mesma angústia, na mesma depressão, na mesma dor, sabe? No mesmo será que para mim vai dar certo? Será? Gente, não vai dar certo se você não correr atrás. Não vai dar certo se você não mudar as suas estratégias. Não vai dar certo se você não mudar a sua mente, começar a pensar de uma outra forma. Não vai dar certo se você não se desconstruir, se você não estiver preparado para receber algo novo de Deus. Porque às vezes desde criança você aprendeu algo de uma forma, desde criança você fazia as coisas de uma forma, você foi ensinado de uma forma, então aquilo está aqui na sua mente, por isso que você faz dessa forma. Mas o que você precisa fazer? Deixar ser desconstruído aqui, ó. Porque quando você mudar a sua forma de pensar, você vai conseguir mudar as suas ações. Amém, gente? Você está entendendo? Coloca amenzinho aí, gente. Coloca amenzinho. Sabe, a gente precisa aprender a executar, não é? Então, você que está aí no Face, escreve um amém aí. Sabe o que é isso? Você está começando a executar algo. Eu estou falando para você colocar um amém, você vai lá e coloca um amém. Por quê? Você está aprendendo algo nessa noite que no nome de Jesus você vai começar a fazer amanhã. Em nome de Jesus, amanhã você vai levantar com um pensamento diferente, com ações diferentes, você vai agir de forma diferente. Você vai sair do buraquinho que você entrou. Por quê? Só você consegue sair da situação que você está, porque foi você que se colocou nessa situação, através das suas ações e decisões. Então mude, gente, em nome de Jesus. É tempo da gente mudar a nossa vida. É tempo da gente nos desconstruir e receber algo novo dos céus. Não importa quantos anos você está na mesma situação. Tenha a mesma coragem dessa mulher do fluxo de sangue. E olha, corre atrás do seu sonho, vence os seus medos. Qual que é o seu medo nessa noite? Você já parou para analisar? Qual seria o medo que te para hoje? Ah, medo de não casar, medo de não ter filhos, medo de perder o emprego. Tem gente que tem medo de passar fome, tem gente que tem medo. Tem gente que tem muitos medos.
Talvez você viveu algo lá na sua infância, em alguma área da sua vida, que hoje isso te traz medo. Só de pensar você fica apavorado. Quais são os seus medos? Você precisa vencê-los. Você precisa desafiá-los através das suas ações. Não tenha medo, gente. Não tenha medo de ter novas atitudes. Não tenha medo de recomeçar. Caso algo dê errado, gente, você vai ter consolo de Deus. Você vai ter ali o respaldo de Deus. Você vai ter ali, sabe, Deus vai fortalecer você. Seja o que você viva nessa vida, Deus vai fortalecer você. Não tenha medo de nada, porque nós que somos salvos em Cristo Jesus, temos todos os nossos dias escritos por Deus. E Ele não vai perder o controle da nossa vida. Então, quando você passar por um problema, quando você passar por uma aflição, quando você passar por um período difícil, aprenda a perguntar. Eu tenho falado muito isso, vou repetir para que você comece a viver isso. Aprenda a não questionar o porquê que aquilo está acontecendo, mas aprenda a entender que aquilo que você está vivendo é para que você cresça, é para que você aprenda algo, algum propósito tem em tudo que nós vivemos, seja tempos de alegria, como tempos de tristeza. A nossa vida é uma vida com propósito. O discípulo de Jesus, ele não tem uma vida vazia, ele tem uma vida de propósito, ele tem uma vida de verdades. E a Bíblia fala, nós começamos falando isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quais são as verdades que você precisa conhecer nessa noite para que você seja livre? Algumas verdades talvez seja sobre você mesmo. Talvez seja um tempo de você se conhecer melhor, para que você consiga ser livre. Porque quando você consegue olhar para você, identificar ali os lugares que te afligem, os lugares de medo, você consegue vencer. E isso é uma libertação. Amém, gente? É isso que eu queria deixar para o seu coração nessa noite. O conhecimento é saber e a libertação é fazer, tá? Que você comece a praticar todo o conhecimento que já te foi entregue. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus.